Aos 27 anos, Rubem Dias é visto como o rosto da solidez defensiva de Portugal. Um líder silencioso, um guerreiro que raramente sorri em campo e que nunca foge ao confronto. Mas, por detrás desta imagem fria e impenetrável, existe uma história que poucos conhecem. Uma história feita de tensões internas, relações quebradas e decisões duras que marcaram o seu percurso. Nos bastidores do futebol de elite, nem todos aceitaram a forma direta e inflexível de Dias. Houve colegas que se sentiram traídos, pressionados ou até afastados pela sua postura implacável. Por que razão um jogador tão respeitado acumulou conflitos longe das câmaras? O que realmente aconteceu dentro dos balneários, onde o silêncio falava mais alto do que as palavras? Agora, pela primeira vez, essas sombras começam a ganhar forma. E é aqui que tudo muda. Chegou o momento de revelar 5 nomes, 5 histórias que expõem o lado mais sombrio de Rubem Dias. Número 5. João Cancelo. João Cancelo foi durante anos considerado um dos laterais mais talentosos que Portugal produziu na sua geração. Quando ele e Rubem Dias passaram a dividir o balneário no Manchester City, muitos acreditaram que ali estava uma parceria destinada ao sucesso absoluto. Mas, nos bastidores, a realidade era bem mais complexa. Cancelo sempre foi um jogador guiado pela criatividade e pela emoção, alguém que precisava de liberdade para render ao máximo. Rubem Dias, pelo contrário, construiu a sua identidade sobre disciplina, rigor e controle total do sistema defensivo. Fontes próximas do clube revelam que as tensões começaram de forma sutil. Pequenos comentários durante os treinos, correções constantes, olhares que diziam mais do que palavras. Cancelo sentia-se limitado, vigiado, enquanto Dias acreditava que qualquer falha defensiva era inaceitável, independentemente do talento individual. Com o passar dos meses, o clima tornou-se cada vez mais pesado. O ponto de ruptura terá surgido quando Cancelo perdeu espaço na equipa titular. Segundo relatos internos, houve um momento em que Rubem Dias foi direto e afirmou que, numa equipa vencedora, ninguém está acima das regras. A frase nunca chegou ao público, mas ecoou fortemente dentro do balneário. Para Cancelo, soou como uma condenação silenciosa. Para Dias, era apenas o dever de um líder. As consequências foram inevitáveis. A relação entre os dois esfriou por completo, e o afastamento de Cancelo tornou-se apenas uma questão de tempo. Quando o lateral acabou por sair do Manchester City, muitos falaram apenas de decisões táticas. No entanto, nos bastidores, ficou claro que aquele adeus também simbolizava um conflito não resolvido, onde Rubem Dias escolheu a estabilidade do coletivo em detrimento de qualquer laço pessoal. Número 4. Pepe. Pepe sempre foi mais do que um simples defesa central para Portugal. Durante anos, representou autoridade, medo e respeito absoluto dentro do balneário. Quando Rubem Dias começou a afirmar-se na seleção, muitos esperavam uma relação natural entre o veterano e o novo líder defensivo. No entanto, nos bastidores, essa convivência esteve longe de ser simples. 2 líderes, 2 gerações, 2 formas muito diferentes de impor respeito. Fontes próximas da equipa nacional revelam que Pepe nunca foi um homem de partilhar poder com facilidade. A sua liderança baseava-se na intensidade, no confronto direto e numa hierarquia clara. Rubem Dias, pelo contrário, surgiu com uma abordagem mais fria, mais analítica, baseada no controlo e na organização coletiva. Nos treinos, as correções de Dias eram constantes. Nem sempre eram bem recebidas. Com o passar do tempo, tornou-se evidente que algo estava a mudar. A equipa técnica começou a confiar cada vez mais na leitura de jogo de Dias, dando-lhe voz ativa na organização defensiva. Pepe percebeu isso. Segundo relatos internos, houve momentos em que instruções dadas por Dias
foram simplesmente ignoradas. Não por rebeldia aberta, mas como forma silenciosa de marcar território. O ponto mais delicado ocorreu após um erro defensivo num jogo decisivo. No intervalo, o ambiente no balneário tornou-se pesado. Não houve discussão pública, nem gritos. Apenas olhares duros e um silêncio desconfortável. Insiders afirmam que, naquele momento, ficou claro que o centro de gravidade da defesa portuguesa estava a deslocar-se. Pepe ainda era o símbolo, mas Rúben Dias já era a voz do futuro. As consequências não foram um conflito aberto, mas uma distância crescente. O respeito manteve-se, a cumplicidade não. Pepe continuou a ser o guerreiro experiente. Dias consolidou-se como o novo pilar defensivo. Entre ambos, ficou uma linha invisível, marcada pela transição de poder. Uma passagem de testemunho que nunca foi declarada, mas que todos dentro do balneário sentiram. Número 3. Bernardo Silva. Bernardo Silva sempre foi visto como o cérebro criativo de uma geração dourada de Portugal. Inteligente, técnico, vocal dentro de campo e cada vez mais influente fora dele. Quando ele e Rúben Dias passaram a dividir responsabilidades tanto no Manchester City como na seleção, muitos acreditaram que essa dupla representava o equilíbrio perfeito entre mente e músculo. Mas nos bastidores, essa convivência esteve longe de ser harmoniosa. Fontes internas do clube inglês descrevem dois líderes com visões muito diferentes sobre o jogo e, sobretudo, sobre o papel de cada um dentro da equipa. Bernardo é intenso, questionador, não hesita em expressar desagrado quando algo não corre como esperado. Dias, por outro lado, prefere o controle emocional e a hierarquia clara. Para ele, liderança não se discute em público, exerce-se em silêncio. Essa diferença de abordagem gerou atritos súbitos, mas constantes. Durante períodos de maior pressão competitiva, relatos indicam que Bernardo criticava abertamente a organização defensiva após derrotas inesperadas. Nada ofensivo à primeira vista, mas suficiente para criar desconforto. Rúben Dias sentia que essas observações, feitas perante todo o grupo, minavam a estabilidade que ele tentava construir. Insiders afirmam que houve reuniões internas onde Dias deixou claro que certos limites não deveriam ser ultrapassados. O momento mais tenso terá ocorrido após uma eliminação dolorosa, quando Bernardo, visivelmente frustrado, questionou decisões táticas e atitudes defensivas. O silêncio de Dias foi imediato. Nenhuma resposta pública, nenhuma reação emocional. Mas, nos dias seguintes, a relação entre ambos tornou-se mais distante. Menos diálogo, menos cumplicidade, mais formalidade. As consequências desse choque não foram explosivas, mas profundas. Bernardo continuou a ser uma voz forte dentro do grupo, enquanto Dias reforçou ainda mais o seu papel como guardião da ordem. Dois líderes, duas formas de sentir o jogo, coexistindo numa linha tênue entre respeito e fricção. Para quem observava de fora, tudo parecia normal. Para quem estava dentro, era evidente que algo tinha mudado. Não houve ruptura, mas houve afastamento. E no futebol de alto nível, essa distância silenciosa pode ser tão poderosa quanto um conflito aberto. Número 2. Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo é mais do que uma lenda viva do futebol português. Durante quase 2 décadas, foi o centro absoluto da seleção, a referência emocional, competitiva e simbólica de um país inteiro. Quando Rúben Dias começou a assumir um papel cada vez mais dominante dentro do grupo, muitos viram isso como uma transição natural. Mas, nos bastidores, essa mudança nunca foi totalmente pacífica. Fontes próximas da seleção revelam que Ronaldo sempre exigiu um nível de intensidade máxima à sua volta. Liderava pela presença, pelo exemplo e pela autoridade construída ao longo dos anos. Rúben Dias, por sua vez, surgiu como um líder de outra natureza. Menos carismático para as câmaras, mais rigoroso na organização interna.
mais focado no coletivo do que nas individualidades. Essa diferença de liderança começou a gerar desconforto silencioso. Durante jogos em que a equipa sofria defensivamente, Dias tornava-se cada vez mais vocal. Corrigia posicionamentos. Exigia compromisso defensivo de todos, inclusive dos jogadores mais avançados. Segundo relatos internos, houve momentos em que essas chamadas de atenção não foram bem recebidas por Ronaldo. Não houve confronto direto, mas o ambiente mudou. O capitão histórico sentiu que o controle do balneário já não lhe pertencia por completo. O ponto mais sensível aconteceu numa fase de resultados irregulares. Insiders afirmam que, após um jogo particularmente tenso, Dias insistiu numa abordagem mais coletiva, pedindo sacrifício total em nome da equipa. Ronaldo ouviu em silêncio. Para alguns, foi maturidade. Para outros, foi frustração contida. Pela primeira vez, a voz mais respeitada da seleção não era a única a definir o rumo. As consequências dessa relação nunca se traduziram em conflito aberto. Pelo contrário, o respeito manteve-se intacto. Mas algo mudou. Ronaldo passou a liderar mais pelo exemplo em campo, enquanto Dias consolidou o seu papel como pilar estrutural fora dele. Dois líderes, duas eras, coexistindo no mesmo espaço. Para muitos dentro da seleção, essa tensão marcou um momento histórico. Não foi uma ruptura, foi uma passagem de poder. Silenciosa, gradual e inevitável. E Rúben Dias sabia disso. Ao enfrentar a sombra de Cristiano Ronaldo, sem nunca o desafiar diretamente, mostrou que a sua liderança não precisava de confrontos. Bastava resistir, esperar e assumir quando chegasse a hora. Número 1. Pep Guardiola. Pep Guardiola foi a figura que mais moldou a carreira de Rúben Dias e, paradoxalmente, também aquela que mais o colocou à prova. Quando Dias chegou ao Manchester City, encontrou um treinador obcecado pelo detalhe, pelo controle absoluto e pela perfeição tática. Para muitos, trabalhar com Guardiola é um privilégio. Para outros, é um teste psicológico constante. Para Rúben Dias, foi ambas as coisas. Nos bastidores, fontes do clube revelam que a relação entre os dois nunca foi baseada em elogios fáceis. Guardiola via em Dias um líder natural, mas também alguém que precisava ser constantemente desafiado. Cada erro era analisado ao pormenor, cada decisão questionada. Para um jogador habituado a assumir responsabilidades e impor respeito, essa exposição permanente gerava tensão interna. Dias aceitava, mas não sem desgaste. Com o passar do tempo, a exigência tornou-se quase sufocante. Insiders afirmam que houve momentos em que Dias sentiu que carregava não apenas a defesa, mas também as expectativas irreais de um sistema que não tolerava falhas humanas. Guardiola pressionava, corrigia, insistia. Não havia espaço para orgulho, apenas para obediência tática. E isso entrou em choque com a identidade de líder autônomo que Dias tentava construir. O momento mais crítico terá ocorrido após uma derrota inesperada, quando Guardiola expôs erros defensivos de forma direta diante do grupo. Não houve humilhação pública, mas a mensagem foi clara. Para Dias, aquilo soou como um limite ultrapassado. Segundo relatos internos, foi uma das poucas vezes em que o defesa ponderou, em silêncio, até onde estava disposto a ir dentro daquele modelo. As consequências dessa relação foram profundas. Guardiola transformou Rúben Dias num dos melhores defesas do mundo, mas ao custo de uma pressão constante. Dias saiu mais forte, mais frio, mais implacável, porém, também mais fechado, mais distante emocionalmente. Entre ambos, nunca houve conflito aberto, mas existiu uma batalha silenciosa entre controlo e autonomia. No fim, essa foi a maior sombra da carreira de Rúben Dias. O homem que o elevou ao topo foi também aquele que o obrigou a confrontar os seus próprios limites. E talvez seja exatamente aí que nasce a verdadeira grandeza. Não na ausência de conflito, mas na capacidade de sobreviver a ele.
Quando todos acreditavam que a história de Rubem Dias era apenas a de um líder frio, forjado pela exigência extrema e por conflitos silenciosos, surgiu um detalhe que mudou a percepção de tudo. Insiders revelaram que, num dos momentos mais difíceis da sua carreira, Dias esteve muito perto de quebrar. Não publicamente, não diante das câmaras, mas em silêncio absoluto. Após uma sequência de jogos intensos, críticas constantes e pressão interna, ele terá confessado a alguém próximo que sentia o peso de ser sempre o homem forte, mesmo quando estava emocionalmente esgotado. O choque não está numa explosão, mas na ausência dela. Enquanto outros gritavam, discutiam ou abandonavam projetos, Rubem Dias escolheu resistir calado. O twist está precisamente aí. O líder implacável era, na verdade, um homem a travar uma batalha interna constante. Cada conflito, cada tensão com colegas ou treinadores não o endureceu apenas, isolou-o. Esse silêncio tornou-se a sua maior arma e, ao mesmo tempo, a sua maior prisão. Porque no futebol de elite, mostrar fraqueza é proibido. E Dias aprendeu isso cedo demais. Hoje, Rubem Dias é respeitado como um dos defesas mais consistentes da sua geração, um pilar da seleção, um símbolo de fiabilidade ao mais alto nível. Mas as sombras que o acompanharam ao longo do caminho nunca desapareceram por completo. Elas moldaram a sua forma de liderar, de falar, de se relacionar. Tornaram-no mais eficaz e mais solitário. As relações tensas, os conflitos silenciosos e as batalhas internas deixaram marcas profundas. Não visíveis para o público, mas claras para quem viveu esses momentos ao seu lado. Rubem Dias não precisou de escândalos nem de declarações bombásticas para mostrar quem era. O seu drama sempre foi interno. E talvez essa seja a maior lição da sua história. No futebol, a glória raramente vem sem sombras. E por vezes, os líderes mais fortes são aqueles que carregam os fardos mais pesados, sem nunca os mostrar ao mundo.